Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Com a Prof. Joyce está tudo bem, graças a Deus. Estou passando aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa unidade. Estamos estudando a unidade 2, que tem como título o Iluminismo, certo? Olha já essa palavra, iluminismo, né? Então, o iluminismo é um movimento cultural e intelectual do século XVIII na Europa. Então é um movimento muito importante, porque esse movimento ele vai lá no movimento do século XIV, que é o Renascimento, e busca lá no Renascimento suas origens. O que o movimento iluminista traz para a gente que é importantíssimo, é um dos movimentos da história mais importante, o uso da razão. O ser humano é um indivíduo que pensa, e, portanto, usa a sua razão. Nós vamos ter um desenvolvimento da ciência muito grande no período do iluminismo. O movimento iluminista é um movimento questionador, vai contestar o que estava acontecendo na Europa no século XVIII. Vai contestar o poder excessivo do rei, vai contestar a teoria do direito divino. Lembrem-se da teoria do direito, vocês lembram da teoria do direito divino? Que o rei representa Deus na Terra? Os iluministas vão dizer que não é bem assim. Então, o movimento iluminista, ele questiona o poder excessivo que o rei exerce na sociedade. O iluminismo questiona também, o teocentrismo, ou seja, que Deus está no centro de tudo. É um movimento importante para o avanço científico, para o uso da racionalidade, do humanismo. O ser humano é o centro de tudo. Então, coisas que vocês não podem esquecer do movimento iluminista, Os filósofos iluministas inauguraram também algumas coisas que são, alguns conceitos que são essenciais. Por exemplo, o filósofo chamado Montesquieu. Por que ele foi importante? Porque nada mais, nada menos do que ele estudou, e escreveu a teoria dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ele dizia que o rei não podia governar sozinho, que deveria ter um poder para legislar, compor as leis, outro poder, executivo, colocando as leis em prática, e outro poder para fiscalizar, para ver se essas leis que foram escritas pelo legislativo, executadas no poder executivo, são efetivamente cumpridas. Olha como isso é importante, essa escrita lá do século XVIII que nós temos até os dias de hoje. Outra coisa importante do iluminismo foram as enciclopédias. Hoje vocês têm o Google, uma facilidade gigante, mas a Prof. Joyce estudou fazendo pesquisa em enciclopédias. Por que elas eram importantes? Eram livros, gente, que continham todo o conhecimento. Era uma coleção de livros de A a Z. E lá a gente encontrava tudo. Era o Google da época. Então, na letra A, você tinha desde anestesia, América, a áreas da biologia, da química, da física, da filosofia, da história. Então, era o Google desta época, desse período. Então, as enciclopédias foram importantíssimas nesse período histórico também. Outra coisa muito importante do movimento iluminista, outro filósofo, por exemplo, é o Rousseau. Ele dizia que o poder emana do povo, ou seja, o poder vem do povo, para que o povo pensasse e questionasse o poder que estava sendo estabelecido. Alguns filósofos iluministas eram críticos da igreja. Aí algumas pessoas perguntam, prof, então eles não acreditavam em Deus? Não. Uma coisa não está relacionada à outra. Críticos à igreja eram críticos ao poder que a igreja exercia sobre a vida das pessoas. Então, essa crítica também os filósofos iluministas faziam. Outro conceito que a prof quer falar aqui para vocês, que vocês não podem esquecer, é o despotismo esclarecido. Déspota. O que era um déspota? Era o rei. Eu mando e você obedece.
Com um déspota, você não discute. Com um déspota, você não tem a oposição, a fala contrária. O déspota manda e você obedece. O que era um déspota esclarecido? Eram reis que comandavam tudo e fingiam que estavam abertos ao movimento iluminista. Ou seja, eles tinham atitudes liberais, né? Em contrapartida, continuavam déspotas, ou seja, continuavam autoritários. No entanto, para a população, como eles tinham tomado medidas liberais, eles eram reis abertos ao iluminismo. Por que os reis faziam isso? Por que os reis fizeram isso? Para não sair do poder, para que o povo não tirasse eles do poder. Outra coisa importantíssima no iluminismo é que o iluminismo questiona o mercantilismo. Lembrem do mercantilismo? O mercantilismo, o Estado, o governo, comanda a economia. O que o iluminismo fala? Uma coisa importante, que não é o Estado que tem que comandar a economia. O iluminismo prega o liberalismo, menos intervenção do Estado na economia, uma economia liberal. O precursor desse liberalismo chama-se Adam Smith. Certo, gente? Beijo para vocês, até a próxima. Tchau!